Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje vamos falar sobre um assunto muito gostoso, que é a mitose e a meiose. Embora tire o sono de várias pessoas, hoje nós vamos conseguir diferenciar bem esses dois processos. Então, claro, segue o filme. Querido aluno, querida aluna, você que passou o seu ensino médio e teve uma dificuldade grande de diferenciar a mitose e a meiose, essa aula é feita para você. Então, a mitose e a meiose são dois processos diferentes que acontecem no nosso organismo. Mas os dois têm uma coisa em comum, que é formar novas células. Tanto a mitose quanto a meiose, elas atuam formando novas células. Então, eu vou explicar como é que você, que está me assistindo agora, se forma, desde quando é uma única célula, até os dias atuais, até quando fica mais velho, e onde a mitose e a meiose entram na formação do seu corpinho. Então, veja aqui. Isso aqui nós chamamos de cariótipo. Professor Ícaro, o que é cariótipo? Querido, querida, cariótipo é o conjunto de cromossomos de uma espécie. Por exemplo, a espécie humana, ela tem 46 cromossomos. Então, esse conjunto de cromossomos aqui, ó, esses 46 cromossomos é o cariótipo da espécie humana. Agora, olha que interessante. Se você for ver, nós temos 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3 e assim até o 23. Esses cromossomos, eles aparecem em par. Veja, 1 tem 2 uns, o 2 tem 2, o 3 tem 2 também, o 4 tem 2. Ou seja, todos eles são pares. Então, vamos supor que aqui nós temos o cromossomo dos pais de vocês, certo? O cariótipo deles, que claro, eles devem ter 46 cromossomos. Então, tanto teu pai quanto tua mãe, eles têm 46 cromossomos. E tu tem quantos? Ah, eu sou da espécie humana, então eu tenho 46 também. E teu tio? 46. E teu primo? 46. E teu irmão? 46. E o teu cachorro? Não, aí já muda, porque o cachorro já é outra espécie. Então veja, olha que problema. Você tem... qualquer pessoa da espécie humana, como seus pais ou você, tem 46 cromossomos, certo? Aí você agora está na fase de ter um filho. Então, agora o seu corpo já está começando a produzir células importantes para geração de filhos, que são os gametas. Olha que interessante, tu tem 46 cromossomos, mas os teus gametas, eles têm 23 cromossomos. O masculino, que é o espermatozoide, tem 23, e o feminino, que é o óvulo, tem 23. Qual a importância? Tem que haver uma redução para formar os gametas. Por quê? Porque se tu mandasse 46 cromossomos e o outro da espécie mandasse 46... o novo indivíduo não teria 46, e sim 92 cromossomos, entende? Então é importante, primeiro, que haja uma redução na quantidade de cromossomos. Então, essa redução está agregada à meiose. Ou seja, qual a única função da meiose? É gerar gametas. Então, eu disse para vocês que a mitose e a meiose, elas são comuns em relação a produzir células. As duas produzem células. Esses são os processos possíveis para a produção de células. Ok. Mas a meiose, ela se trata da produção somente dos gametas. Ou seja, crescimento da tua pele, crescimento do teu cabelo, crescimento do teu corpinho,
formação do teu coração, formação do teu pulmão, formação do teu intestino, tudo isso acontece pela mitose. A meiose vai formar somente o teu óvulo ou espermatozoide. Então veja, a meiose ela é um evento reducional. O que isso quer dizer, professor? É que ela reduz o número de cromossomos pela metade. Se tua espécie, por exemplo, a espécie humana, tem 46 cromossomos, na meiose vai reduzir para 23 cromossomos. Então a meiose ela é reducional. E para que serve a meiose? Somente para formar gametas. Então, teus pais entraram em meiose, formaram espermatozoides e óvulos e ocorreu uma relação. O espermatozoide do teu pai se juntou com o óvulo da tua mãe, aí juntou, ó, 23 mais 23. Então, ó, por exemplo, se teu pai ele te manda esse cromossomo, esse par aqui do cromossomo 1, esse cromossomo 1, a tua mãe ela vai te mandar o outro cromossomo 1. Perceba. Então, ó, são pares. Um vem de painho e o outro vem de maninha. É isso mesmo. Então, ó, esse aqui, o painho está carregando 23 cromossomos. Maninha está carregando 23 cromossomos. Aconteceu a junção deles e formou você, que em um certo momento foi uma única célula. Soma com o tio Ícaro, 23 embaixo mais 23 em cima, 46 cromossomos. Então, todos nós, em um certo período da vida, fomos uma única célula com 46 cromossomos. Então, veja aqui o núcleo do espermatozoide mais o núcleo do óvulo. Eles se juntam e formam, então, uma célula com 46 cromossomos. Beleza! Agora, essa célula, ela vai crescer, ela vai se multiplicar, ela vai aumentar para formar o que tu é hoje. Hoje, tu é 1 trilhão de células. Então, quantas divisões você teve que fazer para ser hoje 1 trilhão de células? Até o final da sua vida, as suas células vão se dividir 10 elevado a 10 vezes. Então, são inúmeras divisões que você vai passar ao longo da sua vida. Então, o seu cabelinho cresce, é o quê? Mitose. Sua pele, houve uma fratura e houve, então, a recomposição, é o quê? Mitose. E a meiose? Só gameta. Então, ó, essa célula vai sofrer várias e várias mitoses. O que é importante falar sobre mitose? Gente, a mitose produz um clone, ou seja, uma célula igual a ela. Então, enquanto a meiose reduz pela metade o número de cromossomos, a mitose mantém. Então, ó, 46 vai formar 2 células com 46 cromossomos. Essas 2 células, se entrarem em meiose, vai formar 4 células, cada uma com 46 cromossomos. Em mitose. Que se entrarem em mitose, novamente vai formar 8 células, cada uma com 46 cromossomos. Então você vai crescendo, formando várias mitoses. Aí, na fase sexual, você também passa agora a fazer meiose. Ou seja, produzir espermatozoide e produzir o óvulo. No caso, ó, você vai reduzir. Tu tem 46, vai mandar 23 e 23. Então está aí você, cuticute. Vamos lá. É importante evidenciar que a mitose e a meiose geram células com quantidades diferentes de cromossomos. A mitose gera células diploides. Por exemplo, o que é um organismo diploide? É aquele que tem 2 vezes os cromossomos. Ou seja, ó, aqui, ó, o cromossomo 1, 2 vezes, o 2, 2 vezes, o 3, 2 vezes. Então, tem um conjunto de cromossomos 2 vezes, ou seja, nós somos seres diploides. E nossas células, todas elas são diploides, com exceção do espermatozoide e do óvulo.
porque eles têm metade do número de cromossomos. Enquanto o diploide tem 2 vezes, o haploide tem somente 1 vez. Então veja aqui, ó, se aqui fosse espécie humana, essa célula teria 46 cromossomos, que é diploide. E essa aqui, ó, 23 cromossomos. Então isso aqui seria qualquer célula tua, e aqui seria ou o óvulo ou o espermatozoide, que são as células haploides, que nós temos no nosso corpinho. Então, observe aqui a diferença entre a mitose e a meiose. Então, tu, por exemplo, foi uma única célula há algum tempo atrás, né? Ela sofreu mitose e formou o quê, ó? 2 células diferentes. Olha que interessante. Perdão, 2 células iguais. Olha que interessante. Essas 2 células, elas têm o mesmo material genético. Então, são clones. Uma é igual à outra. Já na meiose, não. Tu tem, ó, uma célula diploide, uma célula 2N, que vai formar 4 células N. 1, 2, 3, 4. Então, por exemplo, uma célula que forma gametas, 2N, ela consegue formar quantos gametas? 4 gametas, porque a meiose forma 4. Vamos fazer aqui o cálculo. Ó, tá aqui. Primeiramente, tu tem esse indivíduo aqui, 2N, certo? Se for espécie humana, por exemplo, 46 cromossomos. A primeira parte, tanto da mitose quanto da meiose, vai haver a duplicação do material genético. É a primeira coisa que acontece. Então, se o material genético se duplica, agora, ó, isso aqui é 2 vezes 2N, ou seja, é como se fosse um 4N. Então, ó, se aqui nós temos 46 cromossomos, aqui nós temos agora 92 cromossomos. Agora falta só dividir para as células corretas. Aí, ó, 92 por 2, 46 para cá. E 46 também para outra. Ou seja, tu forma 2 células iguais. Vamos agora para a meiose. Esse aqui é 2N, tem 46. Ok. O DNA duplicou. 46 vezes 2 vai fazer o quê? 92. Então, ó, 92. Só que em vez de formar 2, cada uma com 46, divide aí 92 por 4. Vai dar o quê? 23, 23, 23 e 23. Esse é o número de cromossomos do teu espermatozoide ou do teu óvulo. Sendo isso chamado de N, de haploide, porque ele tem metade do número de cromossomos. Então, espero que você agora tenha se situado sobre esse conteúdo tão importante e se prepare para a próxima aula, na qual falaremos sobre a mitose, sobre a divisão dessas células que formam clones, células idênticas. Se cuidem, aproveitem a aula, aproveitem seus dias.